Hoje vamos falar um pouco sobre o cenário da economia no estado do Espírito Santo e no Brasil, conversando com o presidente do SINDIEC, o Sindicato de Empresas Importadoras e Exportadoras do Espírito Santo. Marcílio, obrigado por nos receber e nós gostaríamos de ouvir a sua opinião de como as coisas estão evoluindo aqui no nosso estado e no cenário nacional, já com um novo governo instalado e uma expectativa de crescimento da economia. Qual é a sua visão da evolução da economia e da logística no Espírito Santo? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, Almir, e com todos presentes em casa que estão assistindo esse programa, e dizer o seguinte, existe um clima de bastante otimismo em relação aos negócios, em relação à economia, e isso a gente já pôde observar a partir das eleições presidenciais com a vitória do Bolsonaro, que tem uma agenda de mudanças e apoiado principalmente pelo ministro Paulo Guedes, que é oriundo da escola de Chicago e que é muito pró-business, pró-negócio, menos intervenção do Estado na atividade econômica. Então nós hoje podemos constatar isso com os meus colegas, eu como empresário, está havendo uma demanda maior para importação, exportação, e o que a gente sentiu, parece que existiu uma quantidade de investimentos represados e que não tinham se tornado realidade por falta de confiança no futuro do Brasil, falta de credibilidade nas instituições que estão sendo restauradas agora. Então, nós estamos vendo esse momento com otimismo e que está sendo constatado na prática, e a gente vai poder mostrar para vocês em breve com os resultados do comércio exterior do mês de janeiro, já do Brasil e do estado do Espírito Santo. Certo. Aqui no estado também o governador recém-eleito já, inclusive, declarou que alguns investimentos estão vindo aqui na área portuária para o Espírito Santo, né? Que é o porto de Petrocity e o porto do sul do estado, o Imetame, e também que é no norte do estado, Imetame, e no sul do estado, do Porto Central. Como você está vendo a vinda desses investimentos? Isso vai se tornar realmente uma realidade agora? Bom, nós até tivemos, alguns meses atrás, em reunião em Brasília com a equipe de transição. Então, a equipe de transição, antes do presidente Bolsonaro tomar posse, e a gente verificou o entendimento e a preocupação do governo federal em investir em infraestrutura. E eu costumo dizer que o grande problema do Brasil é de produtividade. E uma das chaves para a gente conseguir aumentar a produtividade é investir em infraestrutura. Então, como você colocou muito bem, existe bastante consciência, bastante preocupação, entendimento do governador do estado e sua equipe de que para a gente continuar tendo competitividade e voltar a ter uma posição de destaque no cenário nacional, nós precisamos investir na área portuária. Então nós, como você colocou muito bem, tem esses 3 portos aí, o Porto Central, que vai ser muito importante para o sul do estado do Espírito Santo, tem o projeto de Imetame, do empresário, que já tem a licença de instalação, e a gente espera que dentro de 3 ou 4 anos o porto se torne uma realidade, porque nós precisamos de terminais de contêineres que possam receber navios maiores. Como está funcionando hoje, por exemplo, o porto público, o porto privado e a demanda da importação e da exportação pelo estado do Espírito Santo? Essa também é uma observação, uma pergunta muito boa que você está fazendo, Almir, porque nós que estamos reunidos com outras entidades, associação de exportação como Cindy Rocha, Centro Comércio de Café, um dos grandes problemas é que o escoamento dos produtos exportados brasileiros, como café e rocha, grande parte da exportação tem que ser feita através de outros portos. Porque nós já chegamos até o absurdo de ter que fazer importações de contêineres, porque o comércio teria uma via de mão dupla. Para você fazer exportação com contêineres, você tem que receber produtos importados em contêineres também. Então, nós tivemos esse problema. Agora, o maior porto em exportação, em volume de exportação do Brasil, né? É o Porto Tubarão, né? Os portos aqui do Espírito Santo, e ainda tem essa dificuldade com cargas gerais, né? É verdade. E o que a gente pode
dizer e constatar até a experiência que eu tive na antiga Companhia Siderúrgica do Tubarão, Porto Primório muito bem administrado. Conheço também o Porto Céu, também excelente administração. Os portos privados, eles estão muito bem em termos de produtividade, capacidade operacional. O mesmo não acontece, por exemplo, no porto público, justamente por essa dependência, essa centralização de poder em Brasília. A maioria das decisões, elas acabam dependendo de recursos e de uma assinatura de um ministro e de um secretário. O Brasil precisa mudar. A gente abraça muito essa ideia de privatização em setores onde não são importantes a presença do Estado. E uma das áreas que está sendo discutida é justamente a privatização dos portos públicos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos à entrevista com Marcílio Machado, presidente do Sindicato de Empresas Importadoras e Exportadoras do Espírito Santo, Sindex. Marcílio, falava no bloco anterior um pouco sobre a gestão dos portos, né? A eficiência dos portos privados em detrimento aos portos públicos aqui do Estado. É importante observar que, em termos administrativos de competência técnica, nós temos lidado com os técnicos dos portos, do Porto Público, aqui da CODES aqui. Eles têm capacidade, são inteligentes, eles entendem daquilo que eles fazem, a gente só pode ter elogios em relação a isso. Mas a verdade é que a centralização em Brasília acaba prejudicando o processo de tomada de decisão. Qualquer que seja, por exemplo... A gestão política. A gestão política. Então, fica muito sujeita à influência política. Muda, às vezes, um ministro em Brasília, acaba mudando a diretoria, muda a presidência do Porto Público. E hoje nós estamos muito dependentes de cabotagem. Então, na importação, o mercado chega no Porto de Santos e depois se destina a Vitória. Aumenta o tempo de trânsito, aumenta o preço do frete internacional. Então, para resolver isso, nós precisamos de portos, segundo o meu ponto de vista, de investimento em porto privado, administrado pela iniciativa privada, de modo que a gente possa, de uma certa forma, atrair linhas regulares para cá, para o Estado do Espírito Santo. Nós temos um projeto também que já está sendo aplicado, essa ligação com a Zona Franca de Manaus, o terminal aqui no Estado do Espírito Santo, mas como é que a gente pode incrementar, aumentar volume, se a gente não conseguir um serviço direto de Manaus para o Espírito Santo? Então são muitos os problemas, esses problemas persistem há muito tempo, mas eu acho que a gente não deve pensar no passado, não. A gente tem que pensar no futuro, nós temos que buscar atrair investimento, ajudar que os empresários, os empecilhos, gargalhos que eles possam enfrentar sejam resolvidos, que não haja muita interferência de Estado e que o empresário possa tomar sua decisão e fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos de terminais de contêineres, terminais que possam receber navios maiores, porque o comércio exterior hoje é feito com navios muito maiores. Então, aí volta aquele assunto, produtividade. Nós precisamos fazer mais com menos e reduzir custos para atingir níveis internacionais. Certo. E o momento político, o momento da economia é bom? Eu acho, e muitos dos outros nossos colegas compartilham com essa ideia. Eu até estive em Brasília e que eu ouvi, volto mais uma vez de conversa com a nova administração do Brasil, e o recado que foi passado para a gente, eu gostaria de compartilhar com os telespectadores, é o seguinte: os empresários têm que ter um protagonismo maior no desenvolvimento econômico do Brasil. Chega de intervenção estatal, porque o aumento da burocracia que nós passamos nos últimos 20 anos que fez com que a gente perdesse competitividade. Para você ter uma ideia, em termos de liberdade econômica, o Brasil é considerado 150º país. Como é que a gente pode competir com a Coreia, com os países da Ásia, com a China, em termos de liberdade econômica? 150º país. E é a oitava potência. Oitava maior economia do mundo. Então, quer dizer, não faz sentido isso. E a gente sabe que existe pesquisa empírica que mostra que o crescimento do PIB, geração de riqueza,
está ligado ao nível de liberdade econômica. Nós perdemos para o Chile e muitos outros países aqui da América do Sul. Então, como você colocou muito bem, o momento é positivo, o momento é de virada, mas os empresários, e fazendo até uma autocrítica, eles foram muito omissos no passado. Então, basta de omissão. Precisamos participar, uma participação construtiva de uma sociedade que espera um desenvolvimento melhor e para todos, né? Ok, muito obrigado, presidente, pelas suas informações que levam ao nosso telespectador. É um prazer, você estar sempre aqui disponível para esse debate, essa conversa, porque nós temos objetivos comuns, que é desenvolver o país.